Quando a gente chega em Pernambuco, a gente já vai logo ligando. Ai, cadê Romero? Cadê Romero? Vamos procurar. Então eu cheguei aqui, esse foi um dos primeiros espaços que eu vi, já falei, nossa, que lindo. Daí quando eu olho a placa, era teu. Aí eu, só podia ser dele, que delícia. A gente se encontrou em São Paulo também, né? Exatamente. Por pouco a gente não se encontrou no Rio agora, né? Você estava lá e eu estava lá também, nos desencontramos. No mesmo dia, exatamente. Foi uma pena, gostaria muito dele vir. Você estava com a sua filha também no Rio de Janeiro? Não. Como eu estava trabalhando em São Paulo, tinha passado a semana lá, aproveitei o feriado da quarta-feira e fui no Rio conferir Casa Cor Rio de Janeiro. E lá você não conseguiu falar com a Paula Ribeiro? A gente se encontrou também. Quando eu saí, ela estava chegando, chegou logo depois. Aí a gente não conseguiu se falar, mas eu gostaria muito de ter falado com ela. Pessoa queridona. Super querida, a gente conversou com ela, fez ao vivo com ela novamente, porque ela faz Casa Cor São Paulo, Casa Cor Rio. E lá em Casa Cor São Paulo, a gente te entrevistou no espaço dela, né? Você estava com a sua filha que chama Cecília. Muito bem. Agora aqui, em Casa Cor Pernambuco desse ano, você ficou com o living principal, que vai daqui até lá. E essa área da escada também é tua, que aliás é um canto charmosíssimo. Vamos começar pela área da escada, porque daí o Denis já mostra, daí a gente vai pro living. Como tinha a questão da circulação, você tinha que resolver de alguma maneira aqui uma questão para Casa Cor, né? Exato. E assim, esse arco aqui, ele já emoldurava essa escada. E a gente, assim, deu só um tratamento de manutenção nela, né? Essa parte de ver toda a parte de verniz, da recuperação dos estêncios, dos vitrais. E a gente, assim, é uma escada basicamente que a gente tratou com pintura. Então, assim, o que a gente quis trazer para ela foi uma certa, assim, originalidade, porque a gente misturou não só uma escada do século XIX, mas a gente quis dar uma pegadazinha, porque essa casa foi reformada na década de 20, e a gente quis dar uma pegadazinha decor. Então a gente correu atrás de uma peça assim que muita gente talvez conheça, que é uma escultura que ficava na casa de Janete Costa, no Rio de Janeiro. Na entrada da casa dela, justamente onde tinha uma escada, quando você chegava na casa ali do Morro dos Dois Irmãos. E essa peça hoje ela está no acervo do Instituto Ricardo Brenan. É uma escultura da década de 30, de Hélio Giusto. É um bronze art déco. E aí a gente fez essa coisa de dar uma mixada com o mobiliário contemporâneo do Sérgio Faria, mas que tem essa pegada déco. Então, assim, a gente fez uma composição assim, super moderna, que se integra super bem com a escada. E que tem essa pegada. Pensando se era uma escultura que já estaria na casa. Não, essa daí a gente quis fazer uma homenagem à grande dama da arquitetura pernambucana, né? Assim, Janete está nos corações da gente e não poderia faltar estar aqui na Casa Cor, bem representada. Muito legal. Então essa escultura fica no Instituto Ricardo Brenan. Que é maravilhoso lá também, Exato. Né? Conhecido também. E assim, hoje parte do acervo de Janete está lá, não só a escultura, os vidros de farmácia, uma coleção de vidros franceses belíssimos também. Então assim, tem muita peça bacana dela lá. Isso aqui, para mim, é um quadro. Os vitrais são os vitrais originais da casa. Aquela barrinha que a gente vê ali é um stencil? O que é? É um stencil original da casa e que ele foi também recuperado. E aí, com essa cor dos móveis do Sérgio, tá demais. Isso é um quadro. Isso é um quadro. E essa foi uma preocupação, porque originalmente a gente não tinha pego esse espaço. E como a gente precisa, assim, ele moldura de uma forma ou de outra, ele funciona como um quadro para o espaço da gente, a gente resolveu assumir para dar continuidade a essa visão do living. Sim. Vocês perceberam que a entrada da casa é aqui, e aqui seria a circulação natural da casa, mas para Casa Cor, é bacana que o visitante passe por todos os espaços. Então aí você vem com o protagonista aqui do living, né? Com esse sofá. Exato. E tem uma coisa engraçada, porque assim, apesar da gente mexer na distribuição espacial da casa, no fluxo da casa, o que a gente vê é que a perspectiva que você tem a partir do momento que você chega na escada, depois de ter passado por vários ambientes, você tem uma outra perspectiva do nosso ambiente. Isso gera uma surpresa agradável, uma coisa diferente. Assim, nossa, eu já vi isso aí, mas uma coisa por um outro ângulo, é bem interessante. Porque se você olhasse, agora o Denis está nos mostrando de cá, mas quando você vem, já circulou por toda a casa e passa por aqui, depois desce a escada, você tem a porta que é maravilhosa também, você preservou exatamente do jeito que... A gente manteve assim, a casa tinha uma série de condicionantes, né? Assim, a gente não pode mexer no forro, que é um forro de estuque, tem que ser preservado.
A porta a gente preservou e criou uma porta de vidro para fazer o fechamento durante o dia. A gente usou todas as esquadrias e todas as portas são originais. A gente só deu uma mudada no piso, porque realmente assim, o piso original da casa aqui era um ladrilho hidráulico, mas de cores, as cores são muito fortes, então a gente deu uma amenizada até para criar esse ambiente mais elegante. Então, assim, a gente preservou boa parte do espaço original. Lembrando que o ladrilho está aí. Ele foi protegido e foi coberto, mas ele está aqui, né? Ele está aqui. Tem uma manta de proteção, inclusive a gente usou um tipo de manta que é utilizado em apartamento, é uma manta acústica, mas assim ela dá uma proteção alta e esse piso está todo flutuante. Então, assim, na hora da remoção, vai voltar original com tudo como era antes. Cada hora que eu olho, porque eu entro pelo teu espaço, passei várias vezes aqui gravando, vai para lá, vem para cá, vejo uma coisa diferente. Agora que eu reparei na iluminação que você colocou nos rodapés. Olha que maravilhoso. É um rodapé de madeira, com iluminação atrás, e tem uma segunda camada de rodapé. Exato. E isso, assim, a gente usa a Casa Cor também como laboratório, né? Inclusive, assim, a gente testa aqui algumas coisas que a gente já começa a fazer na casa dos clientes. Então, assim, a gente tem isso programado para a casa de um cliente nosso e a gente resolveu usar essa história aqui. Ele está um pouquinho mais solto do que o original, porque esse rodapé também cobre o rodapé original da casa. Então, a gente tem essa diferençazinha de profundidade que termina abrindo ele um pouco mais. Mas, assim, a ideia do facho de luz e a colocação está bem dentro do que a gente planejou para um cliente nosso. E a gente já começou a ver o resultado disso aqui. Que legal. Vamos continuar falando de iluminação, então, porque você tem uma linguagem de painéis que está nos dois lados de quem entra, também dos dois lados da porta. E aqui atrás a gente tem, o painel está iluminado, então ele fica meio solto da parede. É uma iluminação com fita de LED, né? Exato. A gente usou esses painéis, eles além de dar um certo aquecimento no ambiente, a gente soltou ele com essa iluminação em LED, porque assim, a gente queria valorizá-los porque eles são, na realidade, verdadeiras caixas de som planas. Isso é uma tecnologia nova que a gente está usando aqui de um parceiro e através do painel de madeira que foi aplicado na frente, ele tem umas ventosas que faz com que assim, a propagação do som ela aconteça em toda a superfície do painel na área externa. Então você tem aqui uma caixa de som. Ah, não, agora eu fiquei com vontade de olhar. Eu vou olhar atrás do painel. Cadê o controle? Então, as caixas, quer dizer, que seria um elemento pequeno que joga o som no painel de madeira e ele reverbera pelo painel? Exato, exatamente. Ó, ele está baixo aqui. Vamos lá. Vou aumentar aqui. Ah, então aqui atrás, ó, vou colocar o microfone para vocês ouvirem. Então, na verdade, o que a gente tem são elementos pequenos, presos ao painel, reverberam. O fato do painel ter essa pequena aba ajuda no reverberar do som ou não? Não. Isso só foi um acabamento, na realidade. O que é que acontece? Que ele funciona, é um sistema que funciona por Bluetooth. E assim são as ventosas que são aplicadas atrás desses painéis. E através de uma tomada que tem atrás do painel, ela fica sempre ligada e você quando aciona qualquer dispositivo, pode ser o seu smartphone, pode ser o iPad, a gente pode usar na automação também, e ele faz essa história do som ambiente. Fantástico! Sensacional. Então a gente tem um painel que eu acho, a princípio eu achei que era um painel apenas para fazer uma composição com esse arco e não, descubro que é uma caixa de som. Esse Romero sempre trazendo aqui as surpresas, muito legal, porque depois a gente tem um elemento que se repete aqui. Exato. E que você acabou até utilizando obras de arte nas duas, né? Exato. Numa a gente tem um Ciron Franco, que está ali junto daquele móvel Art Deco, com aquelas duas luminárias também Art Deco. E nesse outro aqui a gente tem uma escultura assim, contemporânea, mas bem corriqueira. Nenhum artista famoso, nada disso. Mas, é papel? Na realidade são peças de madeira com cores em degradê, né? Assim, trabalhando. E aquele móvel Art Deco, quem que ofereceu para você? Isso aí foi um garimpo da gente. Isso, na realidade, isso é um móvel de consultório da década de 30 e ele tem todas as suas características, né? As gavetinhas pequenas para a colocação de utensílios finos, seriam para equipamento de dentista, do protético na época. E aí essas gavetinhas, a partir do momento, elas ficam mais largas, até tem uma gaveta mais larga no final.
E a gente descobriu assim que esse vidro aqui em cima, eles usavam para misturar massa, coisa desse tipo. Então era engraçado que tanto tinha aqueles potinhos pequenos, quanto eles usavam aqui também para fazer as misturas. E o vidro você consegue limpar depois, é fácil. E aqui eles guardavam os vidros com os frascos do material. Bem bacana isso. Esse móvel ficou para você, é teu? Esse é um móvel meu. Aqui, Que lindo! Na realidade, o ambiente está recheado de coisa minha, né? Assim, a gente vive hoje um momento muito, como é que eu poderia dizer assim, tudo é meio prêt-à-porter, né? Você entra numa loja, você carrega tudo e bota dentro de casa. Você vai numa loja de roupa, é da mesma forma. E assim, meu trabalho hoje, ele vai um pouco fora dessa linha, justamente na história do garimpo. E assim, a minha vida é um garimpo, na realidade. Assim, eu sou desse assim que viaja, volto de mala cheia, mulher reclamando, filha reclamando, porque assim, tem um vidro mais precioso do que nem sei que você traz, que para mim é. Para elas pode não ser, mas assim, termina sendo, assim, a família toda curte muito isso, né? Então assim, hoje eu faço esse trabalho de garimpo para os clientes. Então assim, eu não quero comprar aquele sofá nem aquela cadeira que está todo mundo comprando, mas eu quero garimpar. Então assim, a gente aqui no ambiente tem poltrona cubo do Jorge Zalzupin da década de 70. A gente tem essa coisa do resgate, tem os móveis, o mobiliário deco antigo com as peças antigas. Sonho. Você tem um Cirão Franco, que aí a gente foi numa galeria aqui de um amigo nosso, que assim, a gente queria uma coisa bem específica, num tom de azul específico. Eu disse, olha, Homélia, tem um Cirão Franco aqui que eu acho que vai caber perfeito. E dito e feito. A história dos pandãs, das luminárias Art Deco. Você também garimpou isso aqui? Também é tua, não? Também é minha. Isso aqui vai direto para tua casa desse jeito, né? Sim. Você vai comprar até o Cirão Franco. Vendo no teu canto. Isso está na mira. Não, não, isso é maravilhoso. E a casa, como foi reformada na década de 20, ela tem um quê de Art Deco. Então você vê assim no detalhe das portas, a gente meio que preservou isso como uma linha dentro do que seria assim, uma pessoa com morar contemporâneo nessa casa, resgatando esses detalhes e trazendo um pouco da história dela, do que coletou durante a vida inteira para trazer para o ambiente. Sim. Como pegar um pincel e ir limpando a história e fazendo com que ela apareça. Exato. E acrescentando algumas novidades, e também, inclusive, tecnologia. Agora, ali tem uma escultura, que é uma luminária escultura. Essa luminária, assim, é desenho nosso no escritório. Isso a gente coletou esses vidros com a nossa parceira de iluminação, que é a Lumê. E, assim, são vidros de Murano, esfumaçados, né? Então, assim, isso era típico das luminárias da década de 70. Em Carlasson, tem uma série de artistas que trabalhavam com vidro e que desenhavam para as grandes marcas italianas. Então, assim, a gente deu essa resgatada como se isso fosse assim, uma referência da década de 70, junto com a cadeira dos Zalzupin, a poltrona dos Zalzupin, e dando essa coisa de que a casa é contemporânea a partir do momento que ela mistura todos esses elementos. Né? Vai trazendo. O sofá você que pediu para fazer com medidas específicas para cá? Foi. A gente usou aqui, esse sofá ele tem 4,80 metros, são duas peças de 2,40. Assim, essa coisa de você ter um grande lounge dentro de casa hoje, assim, todo mundo está meio que comprando essa ideia. E você, em vez de fazer dois ambientes pequenos, você fazer um mega ambiente. Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, é casa cheia o tempo inteiro. E acho que essa coisa de você poder mesclar um tecido especial, esses tecidos são Orleans, assim, um tecido maravilhoso que veio da Inglaterra para cá. A gente assim, saiu fazendo essa coisa realmente fora do cenário, criando uma coisa super diferenciada. Né? Você levou para Cubo também o tecido, né? Foi, exatamente. E o tapete? Esse tapete aqui, esse é um lançamento do nosso parceiro de tapete. Assim, você vê que é um tapete que está na entrada da casa, já sofreu um bocado, mas ele está assim... Tá bem. Ele está bem na foto, ele não está ruim, não. Esse tapete, na realidade, assim, ele traz uma coisa nova, que é esse tapete bem baixinho, que é um tapete fácil de manutenção, uma coisa que você tira, o pessoal da casa, da manutenção da casa, consegue tirar isso de forma muito fácil. Nada de tapetes muito grossos, essa coisa assim, para o clima da gente pede uma coisa mais fininha mesmo. Mas ao mesmo tempo ele é confortável, ele é gostoso. Exato. E com essa coisa de textura, né? Você olha para ele tem essa coisa desse desenho, que se encaixa um pouquinho com o desenho das poltronas, mas cria assim, ele tem a sua personalidade. Tem uma super personalidade. Ó, a gente está bem embaixo de uma coisa que eu quero que vocês reparem. Uma luminária que joga esse facho de luz e daí pega todo esse portal aqui. Exatamente. Né?
A gente, assim, apesar do ambiente ter essa pegada clássica, a gente deu uma inserida boa, assim, do clássico contemporâneo, a gente deu uma inserida boa de tecnologia. Então, vai desde os painéis, que são painéis de caixa de som plana, e, assim, na iluminação, a gente está usando essa iluminação que é da Igusini, uma empresa italiana, que dá essa possibilidade de você iluminar um portal desse, uma circulação, com 360 graus numa única luminária. Isso é assim, eu acho que é muito mais a apresentação da tecnologia do que a composição em si, mas eu acho isso interessante. Casa Cor é um laboratório, só que tem que ser um laboratório que as pessoas entendam no que você está fazendo, não é aquela coisa assim que eu fiz e ninguém entendeu. Mas a gente já passou por isso na primeira edição, há 19 anos atrás, agora mais não. Não, agora já passou pela casca do angico. Já, a gente está bem... Já está escolado. Tá, sem dúvida. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, o efeito incrível que você tem. Assim, eu acho que isso marca as pessoas, elas começam a entender que você tem alguma coisa para oferecer diferente do que o cenário oferece. Então, assim, tem que realmente implantar essas tecnologias, estar muito próximo com os parceiros para a gente ver o que é que tem de novidade e estar aplicando diretamente aqui e de uma forma prática. Assim, não, eu queria isso para minha casa. Eu queria isso aqui para minha casa. Eu queria o Romero lá para minha casa. Vamos, Romero, vamos para São Paulo. Agora aqui, vamos continuar. A gente continua para cá. É a continuação do espaço, né? Exato. Esse aqui, assim, essa aqui eu diria que essa continuação do living aqui seria um espaço para degustação, assim, que isso pode caber muito bem numa varanda gourmet ou uma salinha gourmet mesmo. Não tem pretensão de ser uma sala de jantar, mas essa coisa assim da mesa estreita, dos amigos estarem próximos, de você ter uma cadeira gostosa, você ter perto uma adega que você possa estar tomando ali, degustando um vinho, um café bacana. E assim, e você ter essa coisa do aperitivo também. Então aqui a gente toma um uísque, toma um aperol, uma coisa desse tipo. Então isso é muito legal você ter em casa. E a gente não queria simplesmente fazer um espaço que tivesse só a função, mas que ele tivesse assim um forte apelo estético. E eu tinha uma cartada na mão, assim, que é uma coisa que eu venho guardando há 20 anos, eu venho coletando, que é essa minha coleção de vidros franceses. Aí, assim, é aí onde... Onde ficava? Olha, isso na minha casa fica distribuído pela casa inteira. Assim, eu tenho um outro tanto lá em casa e, assim, a gente tem 2 gatas e elas passeiam entre esses vidros. Assim. Ui! E o coração faz assim, né? A gata... No começo, sim, hoje mais não. Assim, elas já aprenderam meio que a respeitar. Onde tem vidro, elas respeitam. Mas, assim, o que eu quis trazer mesmo para esse ambiente é essa coisa de que, assim, a casa é parte da tua história. Vem de novo aquela coisa assim, é bom você encontrar prêt-à-porter, mas cadê a sua história nesse caminho? Então, assim, eu acho que cada peça dessa, cada jarro tem uma história, foi uma feira de antiguidade, foi um antiquário, foi uma negociação, foi um lugar bacana que a gente teve a oportunidade de conhecer e lá encontrou essa peça. Então, assim, cada um tem a sua referência. Mas você se lembra das referências de cada um ou não? É difícil, chega uma hora que não dá mais. Os principais, eu me lembro dos principais. Tem 2 ali que são 2 laliques. Vamos ver os laliques aqui. Quais são? Esses 2 laliques, esse verde de baixo e esse daqui, eles foram assim coletados, foram coletados de uma única pessoa. E assim, o sujeito ele simplesmente queria conversar antes de vender. Não era uma pessoa que estava ali para vender. Ele queria saber para onde ia, quem é que ia pegar. Sabe aquela coisa assim que você passa 2 horas para fazer uma coisa que você com 5 minutos resolveria? E aí o sujeito queria se convencer que eu seria a pessoa certa para vender esses vasos, para ele vender esses vasos. E assim, é engraçado isso, porque assim, cada um tem uma história. Assim, depois de... eu me lembro nessa viagem que a gente estava fazendo, assim, eu desapareci de cena, passei quase 2 horas fora de cena. Quando eu voltei, Patrícia disse, mas onde é que você estava? Que negócio é esse? Você desaparece? Eu disse, não, você não vai acreditar. Eu estava no antiquário há 2 horas tentando comprar 2 vasos. Mas isso aqui é bom, a gente tem essas lembranças. Você, lógico que você é a pessoa certa para comprar. Olha aqui, agora o vaso está aqui. Imagina, você nem tem como falar para ele, olha os vasos onde vieram parar, não sei quantos anos depois. Não é? E a gente terminou descobrindo assim que nessa arrumação que a gente fez, esses vasos eles são colocados sempre por
por temas. Então eu tenho vasos florais, com pássaros, com peixes, tenho geométricos. Mas e assim, a gente começou a colocar aqui de acordo com a cor e a gente terminou descobrindo que ele faz um degradê maravilhoso. Tem um assim, belo até degradê. então eu nunca tinha notado que eles faziam isso, assim, que podia ter essa possibilidade. Que lindo, que bacana. Então, conhecendo mais aqui do Romero com essas histórias dos seus vídeos. E essas luminárias aqui? Essas daqui são luminárias francesas, Art Nouveau, a década de 20. E aí, assim, a gente conseguiu primeiro um par de luminárias dessa época, não é uma coisa muito fácil de você conseguir. Então tem um pandan, que são os da ponta, e a gente conseguiu, nesse mesmo lote, inserir essa do meio. Que é assim, que ela faz uma composição, porque a gente, assim, são luminárias que eram utilizadas em centro de ambiente e que a gente fez essa coisa dessa leitura contemporânea de ter uma luminária próxima da outra. Então isso dá um visual diferente, mas ao mesmo tempo não perde a história, né? O fio da história. Fio da história. E vocês estavam olhando para cima, repararam que o forro também está pintado de uma cor mais escura. Aqui a gente tem um pé direito alto, né? Exato. Como a gente não pôde mexer nesse forro, é o forro original, a gente quis criar uma marcação que pudesse dar uma aparência mais contemporânea. E a gente criou esse fundo infinito a partir do momento que usou essa cor mais fechada, né? E eu acho que deu essa coisa bem do teto disfarçado e ao mesmo tempo inserido. Isso ficou muito bom. Não, ficou elegante, ficou maravilhoso. Tem ainda uma escultura, né, do lado de cá. Exato. Também trouxe poucos elementos, né, nesse lado que seria quase uma varanda. Exato. O que eu acho importante é que assim, casa tem que ser fluida, né? Você tem que ter espaço para circulação, tem que ter elementos marcantes, não muitos elementos, então você tem que ter realmente a coisa concentrada de maneira certa, você não precisa encher uma casa. Assim, deixa isso para os colecionadores, né? Deixa os colecionadores. E ainda que você seja um colecionador, colecione com charme, como você fez aqui. Aqui a gente deixa ver, então, toda a parte desse móvel de apoio, que poderia realmente ser uma varanda aqui, né? Uma varanda de apoio ao nosso living. Exato, sem dúvida. Muito bem. Então, ali tem todo o bar. Eu adorei os copos também, que ficam meio tombadinhos. Olha que legal. Copo de quem já bebeu um bocado, né? Você não sabe onde é que o bicho vai parar. Você não sabe se o problema é você ou o copo, o que aconteceu. A gente volta aqui para a área do living, para você passar novamente o seu Instagram, o seu site, que assim as pessoas podem ir ficar te encontrando, saber onde você está. Ok, a gente está no @Romero Duarte Arquitetos e o site da gente é o www.romeroduartearquitetos.com.br. Muito bem, a gente manda também um beijo para a Cecília, não é? A Cecília que a gente conheceu, a sua filha, que a gente conheceu em Casa Cor, São Paulo. São Paulo. Assim, é bom lhe ver demais, está aqui sempre com a gente. Assim, se quer movimentar um evento como esse, é só ter a presença de Marcinha aqui, que é diversão e movimento. Eu vou lá para fazer bagunça, né? Não, eu que adoro te encontrar. Muito obrigada, muito bom. Espero que nas próximas Casa Cor a gente consiga se encontrar, porque no Rio a gente estava tão pertinho e não se viu. E não se viu, mas se Deus quiser a gente vai se ver muito. Pronto, a gente vai se ver bastante. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Como é legal encontrar o Romero. Muito bom, a gente continua mostrando só Casa Cor, Pernambuco. Obrigada. Maravilha.